Uma boa noite a todos vocês. Deus possa abençoar aqueles que estão aqui presencialmente na Salão Jovem aqui da Igreja Adventista de Botafogo, na Rua da Matriz, número 16. Você é nosso convidado, se você mora aqui no Rio de Janeiro, quer estar aqui presente conosco, tá bom? E vocês que nos acompanham aí na sua casa, no seu lar, né, ou que está no seu trabalho, ou que vai nos escutar, né, vai ver esse vídeo posteriormente, que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus sabedoria a abrirmos a sua palavra, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, ao darmos continuidade, Senhor Deus, ao estudo do livro do Apocalipse, que é uma revelação de Jesus Cristo, é o quinto evangelho, nós suplicamos, Senhor Deus, sabedoria, porção dobrada do Espírito Santo, a fim de que aquelas coisas difíceis, Senhor Deus, em relação à tua palavra, nós possamos encontrá-la dentro da tua própria palavra, que tu possa se revelar a cada um de nós. Venha abençoar cada familiar, cada pessoa aqui presente, aqueles que estão escutando aí no seu lar, no seu trabalho, ou aqueles que irão ainda escutar este vídeo, que o teu Santo Espírito possa abençoar a vida de cada um dos teus filhos, que estão buscando cada vez mais conhecer a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria mandar aí um recado para algumas pessoas, né? A Izar é uma pessoa que está acompanhando aí, ela fez uma pergunta em relação àquelas almas que clamavam, né, debaixo do altar, né? Lembra-se, a gente tem que lembrar, Izar, nós estamos em oração por você, que o Espírito Santo possa conduzir para que você possa entender cada vez melhor, né, o livro do Apocalipse. E lembre-se que o capítulo 6, né, quando a gente falou sobre os seis selos, a grande parte do capítulo 6 ela é praticamente simbólica, né? Então as almas não estão lá no céu, né, lá no paraíso, clamando por justiça. Não, aí, isso é uma linguagem, até usei, né, a questão da explicação da prosopopeia, né, que ela é uma linguagem figurada, assim como o sangue de Abel, o sangue do teu irmão clama até mim, né, então a vida do teu irmão, né, aquilo que aconteceu com o teu irmão, em relação a Caim lá no Gênesis, né, então na realidade o Apocalipse ele fala, é necessário que vocês descansem por um pouco mais de tempo, mas as vestes brancas, compridas, já estão feitas, vocês estão salvos, até que se complete o número dos salvos, né? Até que se completasse, até eu falei que a palavra número não existe nesse versículo, no original grego, né? Até que se completasse os salvos, seria o mais correto, tá bom? Então Deus possa abençoá-la, tá, Isa? Muito bem, nós estamos aqui, ó, não esqueçam, de mandar uma mensagem aí no canal, se você puder se inscrever no canal também, mas escreva aí uma mensagem, nós vamos estar sorteando, quando nós chegarmos da metade do estudo do Apocalipse em diante, a partir provavelmente do capítulo 12 em diante, nós vamos começar a sortear alguns livros, tá bom? Tanto para aquelas pessoas que estão aqui presencial, como aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí, nós vamos mandar para vocês aí, tá certo? Alguns presentes, alguns livros aí. Esse livro aqui, A Última Chamada, né? Embarque Imediato para um Futuro Sem Medo. Então ele trata exatamente sobre o livro do Apocalipse, né? Um livro escrito pelo pastor Alejandro Bulhon, tá bom? Então esse livro aqui, ele vai ser sorteado, assim como outros livros desses também, não vai ser só esse, tá? O Mistério da Profecia, né? Do pastor Mark Philly também, nós vamos sortear, tá bom? Então todos eles estão relacionados a temas sobre o Apocalipse, ok? Muito bem. Vamos começar então o nosso estudo, abra sua Bíblia, no capítulo 7 de Apocalipse, bom? E lembre-se que, às vezes, essa divisão por capítulos e versículos, ela não tinha no original, né? Ela não era feita dessa maneira. Isso aí foram séculos depois dessa divisão. Tanto é que você percebe, né? Você vai perceber, por exemplo, que a gente leu que o último selo, no capítulo 8, versículo 1. É ali que termina ali a questão do sétimo selo, tá bom? Muito bem. Então vamos relembrar algumas coisas. No capítulo 6, nós estudamos sobre os 6 selos, ok? 6 selos. Os primeiros 4 selos, os 4 cavaleiros, sendo que o branco era diferente. O branco não é símbolo do anticristo. O branco era símbolo do evangelho, que saiu para vencer no primeiro século, e foi anunciado, né, de forma assim, saiu para conquistar e foi conquistando, porque o evangelho foi pregado. Aí nós tivemos o cavalo vermelho, que era uma rejeição. Então a rejeição ao evangelho, alguns aceitam, outros rejeitam, e aqueles que rejeitam acabam perseguindo o povo de Deus.
tá bom? O cavalo vermelho. Depois nós tivemos o cavalo preto, que era símbolo, né, de que o evangelho estava praticamente entrando numa fase totalmente diferente do cavalo branco, né, que era uma fase mais de uma morte espiritual, né? Havia uma fome, lembra que a gente falou? Ele carregava uma balança para medir, aí fala lá sobre trigo, sobre cevada, só você ir lá, tá certo? Na aula anterior você vai entender bem sobre esse assunto. E aí nós tivemos no quarto cavalo, onde ele vai uma coloração meio, a palavra certa do grego é chloros, que é uma cor, uma palidez amarelada, esverdeada, simbolizando ali os 3 cavalos em si, que era espada, lembra que a gente falou? Espada, que era perseguição, cavalo vermelho, que era fome, e aí envolvia pestilência e a questão dos animais selvagens, que era o que acontecia. Então essa linguagem era totalmente do Antigo Testamento. E aí nós vimos também sobre o quinto selo, que é as almas que clamavam debaixo do altar, uma linguagem figurada, até quando não julgas e não vingas, né? Aí ele fala assim, ó, é necessário que vocês esperem um pouco mais de tempo, porque vocês estão salvos, vocês vão receber a veste branca, tá bom? E aí nós vimos também sobre a questão do sexto selo, e o sexto selo tem 2 partes, não sei se vocês conseguiram perceber, né? Você tem uma primeira parte que são sinais, que a gente falou, que houve um grande terremoto, a gente comparou na história, né, com o terremoto de Lisboa, depois o escurecimento do Sol e a Lua em vermelho, 1780, 19 de maio de 1780, depois nós tivemos em 1833, que foi a queda das estrelas, meteoros, chuva de meteoros, né, e aí a gente falou, lembra que a gente explicou, né, que na realidade eles eram como, lembra que eu falei, como ou semelhante, que a primeira linguagem era uma linguagem simbólica, tá certo? É uma linguagem literal, que é o como, né, que ela ficaria, por exemplo, escura como saco de silício, né? Então, na realidade, o sol ficou escuro. Então, isso era literal. Mas esse como saco de silício, aí você tem a parte simbólica, ok? Aí ele termina com uma pergunta, né? Porque aí ele parte que o céu começa a se desenrolar como pergaminho, e aí tremor de terra, e aí ele passa para a volta de Jesus. E aí os ímpios passam a perguntar, quem poderá subsistir à ira do Cordeiro que está vindo sobre o trono? E aí o que acontece? O capítulo 7, ele é uma interlúdio, uma interseção, é um parêntese entre o 6º e o 7º selo. Tá bom? Então, lembra quando vocês assistem um filme, que às vezes ele começa o filme lá do futuro, aí de repente ele vem para o passado, aí ele começa a contar a história do filme, é um filme que vai e vem. Aqui, tá certo? A linguagem apocalíptica, tá certo? Então, por isso, quando você estuda Daniel e estuda Apocalipse, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Tá bom? Porque o que vai acontecer? Aqui ele vai começar a falar e responder a essa pergunta, por que havido o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Tá bom? Bota na tela o próximo ali. Próximo slide. Na tela. Ó. Por que havido o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Tá bom? Quem poderá estar de pé? Aí vem no capítulo 7, aqueles que vão estar de pé. É a resposta a essa pergunta. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Agora, preste atenção. A grande parte do capítulo 7, porque a grande parte do livro do Apocalipse, ele é o quê? Ele é simbólico. Ok? Tá bom? Passa para o próximo ali. Próximo slide, por favor. Antes de nós começarmos a ler o capítulo 7, eu queria fazer algumas considerações ali. A verdade existe? Nós, como igreja, temos toda a verdade? Então, são perguntas interessantes. Para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos estarmos bem atentos. Por quê? Porque ao nós estudarmos, nós devemos sempre nos lembrar, né, de que aquilo que foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Aquilo que não foi revelado não pertence. Né? Ok? Não nos pertence. Tá certo? Então, veja bem. O que nós temos que entender é o seguinte. Existe a verdade, e o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, Jesus é a verdade. Tá certo? Agora, quando Jesus esteve aqui na Terra 3 anos e meio, será que os cristãos, os discípulos, que foram os primeiros que foram chamados, eles entenderam toda essa verdade, aquilo que Jesus explicava para eles? Ou eles precisaram ali de um pouco de tempo? Então, alguns detalhes que eu gostaria de primeiro explicar para vocês. Primeiro, a verdade, ela é uma verdade progressiva. Vamos lá ao texto de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Então, eu quero estudar primeiro isso com vocês. Eu quero que vocês lembrem disso.
Isso aqui é uma coisa importante para a gente possa, ao estudar a palavra de Deus, a gente precisa ter essa consciência, tá bom? Então, abra sua Bíblia no capítulo 16, João capítulo 16, versículo 12, né? Que diz o seguinte, Jesus falando assim para os discípulos, ele falou sobre o Espírito Santo, né? E ele falou assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, irmãos, às vezes nós estudamos assim a palavra de Deus e tem algumas coisas da palavra de Deus que a gente não consegue compreender ainda. Mas vai chegar o tempo que nós vamos compreender. Entenderam? Então Jesus falou assim, agora você não pode entender. Mas quando a coisa acontecer, você vai entender. Percebe que, por exemplo, nós estudamos sobre o sexto selo. Hoje nós estamos em 2021. Passado, e o próprio Jesus deu sobre esses sinais nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, sobre a questão do escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas, não é isso? Ok? Então você vê ali que aqueles sinais foram dados por Jesus antes da vinda do Filho do Homem. Tá bom? Então, como isso já aconteceu no passado, é mais fácil a gente compreender. Então, cabe aqui. Outro detalhe é que o nosso entendimento também é progressivo. Então, vá, por exemplo, a João capítulo 12. Volta algumas páginas aí. João capítulo 12, versículo 16. É isto? Diz assim, os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Então, veja bem, muitas vezes Deus ainda não se revelou, porque a gente ainda não está preparado. Então, o que eu estou falando, a verdade, ela é progressiva. Certo? A verdade é progressiva. Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Se você ainda não compreende alguns assuntos sobre o livro de Daniel e Apocalipse, então, o que você deve fazer? Você deve orar a Deus, deve continuar estudando. Porque você deve lembrar que a verdade ela é progressiva. Segundo, você não tem esse entendimento hoje, mas até o seu entendimento, ele vai sendo enriquecido, porque você vai tendo mais compreensão. Então, qual é o meu papel aqui com essas mensagens aqui sobre o livro do Apocalipse? Irmãos, para que haja um maior interesse, não só de vocês, mas daqueles que estão nos ouvindo, ao estudar a palavra de Deus e ao tentar decifrar, estudar uma revelação, porque o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, tá certo? Para que nós possamos ter um entendimento cada vez maior, tá certo? Então, se você me perguntar, você sabe, eu não sei tudo, lógico que eu não sei tudo. E eu não tenho toda essa verdade, tá bom? Eu não tenho. E a verdade é progressiva. Cada vez mais que nós vamos estudando a palavra de Deus, na realidade, na eternidade no céu, nós vamos estudar, irmãos, muito mais ainda. A respeito do amor de Deus, da sua criação, né, a respeito da obra que ele fez, do amor dele, que não tem altura, profundidade, largura, nós vamos ter uma compreensão melhor, tá bom? O outro ponto que eu destaquei é, verdades novas não podem anular princípios estabelecidos. Lembra que Paulo fala, se um anjo aparecer para você e falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, que seja anátema, não aceite, porque isso não é palavra de Deus. Isaías fala lá, 8 versículo 20, né, que é o versículo que eu li. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem por esta palavra, pela Bíblia, jamais você vai ver, né, a alva, você não vai ver a volta de Jesus, você não vai ver o Mestre, não vai ver o Cristo, não vai ver a vinda de Jesus, tá bom? E o quarto ponto que eu coloquei ali, ó, nós temos a verdade para a salvação no tempo presente, não a verdade completa. Então, eu tenho o suficiente para a minha salvação hoje. Entendeu? Mas eu não tenho a verdade completa. Ok? Eu vou, cada vez que vou me aproximando e olhando para o meu Senhor, o meu Salvador, me aproximando dele, eu vou vendo a minha pecaminosidade e eu vou descobrindo cada vez mais verdades a respeito dele e a respeito do processo de santificação, de justificação e de santificação. Tá bom? Próximo. A serva do Senhor, a mensageira de Deus, Ellen Goldwhite. Eu vou dar 2 textos aqui. Eu já dei os 2 textos bíblicos, eu dei textos bíblicos aqui. Percebe como nessas frases aqui que ela dá, principalmente para a igreja, para o povo, né, de Deus, aqueles que aceitam, né? Ela dá essas 2 mensagens que eu gostaria de refletir com vocês. Olha só, a primeira mensagem está no livro Evangelismo, página 294. Cumpre não pensar. Então veja bem, não pense dessa forma, isso que ela está dizendo aqui. Cumpre não pensar. Bem, temos toda a verdade, compreendemos as principais colunas da nossa fé
e podemos descansar nesse conhecimento. Verdade é verdade o quê? Progressiva. Entenderam essa ideia primeiro? Bacana? Não pense que você, eu estudei, me batizei na igreja, olha, estudei um pouquinho lá. Irmãos, aqueles que são de Deus, eles continuam perseverando. Assim como Jesus a cada manhã tinha em contato com o Pai, tá bom? E o outro texto está em Testemunho, volume 2, na página 693, ó. A verdade presente, que é uma prova para esta geração, não era para as gerações que longe ficaram. Então, deixa eu tentar explicar isso daqui, ó. Existem pessoas que lá no século XIX, no século XVIII, eles não tinham a luz da verdade em relação ao sábado. A partir do momento que você teve luz a respeito desse mandamento de Deus, dessa verdade, então você vê, a verdade presente, que é uma prova para esta geração, não era para as gerações que longe ficaram. Para a geração que foi na época de Noé, irmãos, eles precisavam aceitar a verdade presente, que era o seguinte, olha, vamos entrar na arca, porque o dilúvio vai vir. Essa era a verdade presente para eles. Acreditarem que Deus estava com Noé, e vendo aquela construção enorme, eles deveriam fazer o quê? Ser obediente àquilo que Noé estava avisando. Entenderam? Bem, próximo, vamos adiante. Muito bem, com essas ideias na cabeça, vamos abrir Apocalipse capítulo 7. O ideal seria ler todo o capítulo 7 e ler Apocalipse capítulo 14, porque capítulo 14, de 1 ao 5, fala sobre os 144 mil, tá bom? Que é o assunto. O capítulo 7 está dividido em duas partes. Uma parte que vai do versículo 1 até o 8, onde ele praticamente está falando sobre o selamento dos 144 mil. E a segunda parte que está falando sobre a grande multidão, que é do versículo 9 até o versículo 17 do capítulo. Ok? Então, vamos prestar bem atenção aqui. Vou ler os primeiros versículos. Vou ler devagar e vamos ver se eu consigo aqui, porque é bastante coisa. Diz assim, ó. E depois dessas coisas, João vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo, então estava segurando, estava retendo, os 4 anjos, retendo, tá certo? Os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo 2. Aí esses 4 estão lá, sustentando ali os ventos, tá bom? Então tudo isso é uma linguagem simbólica, né? Aí o que ele vê? Viu um outro anjo subir da banda do sol nascente. Presta atenção nesse detalhe. Sol nascente é sempre do leste ou do oriente. Viu outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Presta atenção nessa palavra. Os servos do nosso Deus. Por que eu estou querendo falar isso aqui? Deus não faz diferença, irmãos, entre o cristão judeu e o cristão gentil. Aqui na palavra de Deus, no Apocalipse 7, ele está falando assim, que eles são os servos de Deus. Isso aqui é um detalhe muito importante. Entenderam? Ok? Então, os servos de Deus, tá bom? Servos do nosso Deus. E ouvi, aí agora, preste atenção agora. Toda vez que você estudar o Apocalipse, você tem que prestar atenção quando João fala assim, ouvi, virei, olhei, vi. Isso é importante, tá bom? Olha o que ele conta aqui. E ouvi, ele ouviu, ele não viu, preste atenção. Ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bem, vou parar aqui, no versículo 4, tá bom? E vamos aqui dar uma olhada aqui nessa parte inicial. Então eu coloquei aqui na tela, ó. Primeiro, o capítulo 7 é um parêntese para responder aquela pergunta, né? Quem é que vai poder ficar em pé, tá certo? No grande dia da ira de Deus, quando ele estiver voltando, quem vai poder ficar de pé, né? Lembra que os ímpios vão pedir aos rochedos e às pedras que caem sobre eles. E os próprios ímpios estão perguntando, quem é que vai poder ficar de pé no dia da ira? Aí, capítulo 7, um parêntese, um interlúdio, né, uma pausa. Ele vai explicar exatamente sobre isso, né?
Então, que momento retrata esse tempo aqui do capítulo 7? Irmãos, ele está respondendo alguma coisa que vai acontecer, lembra, do final do 6º selo, que é o seguinte, segunda volta de Jesus. Entenderam? Então, o selo, nós precisamos entender o tempo que isso vai acontecer. Porque ele está relatando que isso vai acontecer, o quê? Quando Jesus estiver vindo. Quem é que vai poder estar de pé quando Jesus estiver vindo? Então, esse detalhe, o tempo é importante. Segundo, ele vê 4 anjos dos 4 cantos, tá certo? E os 4 ventos. Então, ele vê 4 seres celestiais, 4 anjos mensageiros, retendo os ventos. Então, eu botei os textos lá, ó. Quando você vai a ventos, existem vários textos do Antigo Testamento, irmãos. Eu botei vários lá, ó. Jeremias 4, 11, 12, 49, 36, Oséias, Zacarias, Daniel. Lembra que Daniel viu os 4 animais virem se levantar do mar, e ele dizia que existiam ventos, tá bom? Então, ventos ali, irmãos, na interpretação, são ventos que são destrutivos, porque os 4 anjos estão retendo, para que ele não possa destruir a terra, né, nem o mar, nem árvore alguma. São ventos destrutivos. Então, os ventos destrutivos, ele significa que alguma agitação, seja ela política, conflitos, guerras, tá certo? Então, eu vou ler um texto só, dos vários, qualquer coisa aí na tela você pode revisar. Vamos a Jeremias, capítulo 49. Vá ao livro do profeta Jeremias. Lembre-se, irmãos, o livro do Apocalipse é onde todos os outros 65 livros da Bíblia se encontram. A resposta dessa simbologia semion, lembra? Tá bom? A gente tem que encontrar na palavra de Deus. Então, Jeremias capítulo 49, versículo 36. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, diz aí, ó. 49 de Jeremias, versículo 36, diz assim. E trarei sobre Elão, ele está falando de uma nação lá, trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. Então ele falando sobre a destruição de Elão. Entenderam isso daí? Se você for pesquisar nos outros versículos, você vai entender rapidamente isso daí. Tá bom? Então, na realidade, Jesus está voltando. Então, antes que haja, não danifiqueis a terra. Olha, antes de Jesus voltar, para aqueles que vão ficar em pé, e aí ele fala o seguinte, ó, né, ele continua lá. Eu tenho até um texto aqui da Ellen White, o Grande Conflito, que eu vou ler. Os violentos ventos da paixão humana, todos os elementos de contenda, serão deixados soltos. Então, irmão, o que está detendo ainda? Deus está sob o controle da história. Lembra quando ele pegou o livro, no capítulo 5, ele tem toda a autoridade, nada acontece aqui, eu falei para vocês nos capítulos anteriores, né? Nada acontece, não tem uma folha que cai de uma árvore que Deus não saiba, que Jesus não esteja sob o controle. Ele permite, ele está sob o controle de todas as coisas. Então, na realidade, aqui, ele está segurando. Lembra que em 2 Pedro fala assim, ó, 2 Pedro capítulo 3, né, ele fala o seguinte, ó, alguns julgam que a vinda do Senhor está se tardando muito, mas o que Deus está fazendo? Ele está usando de misericórdia, porque ele não quer que as pessoas se percam, mas que muitos possam aceitar o evangelho da salvação. Tá bom? Então esse é um ponto importante. Então os violentos ventos da paixão humana, todos os elementos de contenda serão deixados soltos. O mundo inteiro será envolvido em ruína, mais terrível que sobreveio a Jerusalém da antiguidade. Então, pior do que foi em Jerusalém, no ano 70, vai ser o que nós vamos presenciar antes da volta de Cristo Jesus. É por isso que lá em Daniel, capítulo 12, 1, ele fala assim, que haverá um período de tribulação, qual nunca houve na história desse mundo. Tá bom? E o livro do Apocalipse, ele nos revela isso. Quando nós formos caminhar a partir do capítulo 12, 13, 14, nós vamos ver isso de maneira clara, tá bom? E cristalina. A gente vai ver isso, ok? Próximo ali. Ó, o anjo da nascente do sol. Então, toda vez que os 4 anjos estão segurando, e aí vem um anjo do leste, da nascente do sol, ó. Então, na Bíblia, leste é sempre um lugar relacionado a Deus, sempre. Quando você vê o Jardim do Éden, foi onde? Da banda do Oriente, lá, Gênesis 2, versículo 8. A vinda de Jesus do Oriente, como relâmpago, né? Sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tá certo? A restauração do templo de Ezequiel, no capítulo 4, você vai ver, quando Ezequiel, o profeta que viveu o período, né? Período babilônico de exílio, e ele está falando sobre a reconstrução do templo, e que isso viria o quê? Para reconstruir do Oriente, quando o povo veio de Babilônia para reconstruir Jerusalém, a cidade, né?
Na Batalha do Armagedon, no capítulo 16, verso 12, nós vamos estudar lá uma das pragas, que é a sexta praga, tá certo? Que ele vai derramar sobre o rio Eufrates. Ele fala que para que se preparasse o caminho para a banda dos reis que vem do Oriente. Ok? Jesus é chamado de sol, né? Em Lucas 1, 78, 79, se você for ver, ele fala sobre Jesus como vindo do leste, vindo do Oriente, tá bom? Então isso é importante. Agora, por quanto tempo os 4 anjos vão reter, irmãos, os 4 ventos? Prestaram atenção no texto? Ele fala assim, olha, não, peraí. O anjo vem da banda do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, até que fossem selados os servos do nosso Deus. Então, veja bem, quando terminar o período de tempo que o povo de Deus for selado, então Deus vai permitir que soltem os ventos. Essa é a ideia aqui no livro do Apocalipse, ok? E aí ele fala o seguinte aqui, ó, que João, ele ouviu o número dos selados, e o número dos selados era o quê? 144 mil. E ele fala o quê? 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Próximo aqui na tela. Muito bem. Vamos entender agora o que é esse selo. O que é o selo do Deus vivo, o que é o selamento? Então, que esse é um assunto aí para a gente entender. Nós precisamos entender 2 coisas aqui, nos primeiros versículos do capítulo, do capítulo 7, do 1 até o 8, que é o que é o selo e o que representa os 144 mil. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, então, o selo, irmãos, durante toda a história, no século I, quando João, né, a gente sabe que o selo era uma marca de autenticidade, né, era um carimbo de propriedade, aquilo pertencia. Os próprios escravos, eles eram marcados, né, dizendo que ele pertencia àquele senhor, entendeu? Às vezes ele era marcado, né, às vezes na orelha, né, furada a orelha, né, ok? Então, na verdade, era um sinal, um selo. Agora, nós temos várias situações de selo na Bíblia, mas eu gostaria de, com calma, ler com vocês aqueles versículos que estão ali. Vamos primeiro versículo em 2 Coríntios. Que no meu entendimento, esse é o principal selo. Só que nós temos um detalhe aí interessante. Então vamos primeiro ler, e a palavra de Deus vai nos revelar. A palavra de Deus vai fazendo com que a gente possa ter um pouco mais de entendimento, ok? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22, tá bom? Então me acompanhe. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Invoco, né, que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, olha a palavra aí, nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, Deus nos selou, e é isso que o Apocalipse lá fala, né? Que subiu um anjo tendo o selo de Deus. E o selo de Deus, segundo Paulo, nesse versículo aqui, é o quê? É o Espírito Santo. Lembra que João Batista falou assim, ó, eu batizo vocês com as águas. Mas, depois de mim, há de vir um que é maior do que eu, e ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo. E lembra do batismo de Jesus? Jesus não precisava ser batizado. Mas quando ele foi até o Jordão, o que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de nem sequer desatar a sandália dos teus pés. E tu vens a mim. E aí Jesus fala para ele, você deve batizar para que se cumpra o tempo determinado, a palavra, que era uma profecia do livro de Daniel. Ok? E aí o que João faz? João batiza Jesus, e quando Jesus sai das águas, ele se ajoelha ali na areia da praia, e o que acontece, irmãos? Os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba, e se ouviu uma voz. Todas aquelas pessoas que estavam ao redor ouviram, são testemunhas. E João, né? João estava ali com 17 anos, ele ouviu. João Batista falando, eis o Cordeiro de Deus. Ele usa muito a palavra Cordeiro. E ele ouviu também, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho, em quem tenho prazer. Estão entendendo isso aí, né? Ok? Muito bem. Vamos agora ao livro de Efésios. Olha como Paulo usa. Esse livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, Paulo falando aqui sobre os judeus e gentios, né, ele vai falar assim,
Versículo 13, capítulo 1 de Efésios, versículo 13 e 14. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então a pessoa veio, olha que Paulo está falando em relação aos gentios, né? Eles vieram ouvir as palavras da verdade, tá certo? O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo que Paulo está confirmando aqui o que ele falou em Coríntios? Aí, ok? Foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vá um pouco mais adiante, no capítulo 4, versículo 30. Aí eu quero parar um parênteses aqui e perguntar para você. Uma vez que você foi selado, você batizou nas águas, publicamente, que você recebeu o Espírito Santo de Deus, ok? Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto para você o seguinte: será que uma vez salvo, salvo para sempre? É isso que a palavra de Deus nos ensina? Ok? Então veja bem, Calvino, ele ensinou muitas coisas boas, mas tem algumas coisas que você deve prestar atenção. Tem importância na palavra de Deus. E esse versículo aqui é para você prestar atenção. Capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu posso ser desselado? Sim ou não? Sim. Se eu entristecer o Espírito Santo de Deus, eu posso ser desselado. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, cuidado, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Ok? Muito bem, vamos lá. Então o selo lá, eu ainda coloco ali alguns detalhes, né? Esses detalhes são importantes. Geralmente o selo, né, o carimbo, ele tem o nome, tá certo, do governante, tem o seu cargo, o território sobre o qual domina, né? Aí eu dei alguns exemplos ali, né? Jorge VI, né, rei da Inglaterra. Então você tem o nome, Jorge VI. O que ele é? Qual é o cargo? Ele é rei, então tem o nome, tem o cargo. E qual é o domínio dele? A Inglaterra. Entenderam isso? Ok? Próximo, vamos adiante. Então, continuando sobre essa questão de ser, nós estamos aqui evoluindo, irmão. Tá? Vamos evoluir. Lembra que Paulo, já na época dele, do primeiro século, já falava que o selo de Deus era o Espírito Santo. Ok? Só que nós temos que descobrir o selo de Deus antes da segunda vinda de Jesus. Estão entendendo isso aí? Porque essa é a questão que ele está falando, que um anjo sobe tendo o selo de Deus vivo. Então vamos lá. 2 Timóteo 2,19, olha o que Paulo fala. Ele diz assim, ó: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. E qual é o selo que Paulo fala? O Senhor conhece os que são seus. Deus conhece ou não conhece? Quem são seus filhos? Deus conhece aqueles que são seus. Primeira parte do verso. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da o quê? Iniquidade. Então, veja bem, não é porque eu fui batizado, que eu recebi o Espírito Santo, que significa que eu posso andar na iniquidade. Não, 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 não. Deus conhece aqueles que são seus, e os seus se afastam da iniquidade. Por quê, irmãos? Preste atenção agora, que isso é importante. Quando nós vamos em Gálatas, Paulo fala que o fruto do Espírito Santo. Lembra? Ele fala, o fruto do Espírito Santo é como se fosse um fruto com vários gomos, né? E o primeiro gomo que ele cita é o quê, irmãos? É o amor. Quando o Espírito Santo está, irmãos, na minha vida, na sua vida, certo? Nós somos amáveis com as pessoas. Entenderam? Nós amamos a Deus e amamos quem? Ao nosso próximo. Certo? Ok? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o Espírito Santo na vida de todo aquele que o aceita, e isso era desde o primeiro século, olha lá. Lembra que nós estudamos aqui desde o Pentecostes, Jesus deu o exemplo do batismo, ok? E quando as pessoas eram batizadas, né, nós vimos ali que os discípulos, quando Jesus foi entronizado no céu, ficou 40 dias, abriu o entendimento do estudo da Bíblia, e eles agora receberam o Espírito Santo, irmãos. E a igreja avançou, saiu para vencer, e foi vencendo. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo seladas com o Espírito Santo. Ok? Muito bem. Vamos nesse raciocínio. Próximo, vamos adiante. Então, olha só, nós temos várias fases da história do povo de Deus que nós tivemos selos. Por exemplo, quando Deus deu aquela 10ª praga, ele falou assim, a saída do Egito, vocês vão pegar um animal, cordeiro, sem defeito, e eu pergunto para vocês, quem foi desobediente a Deus? Se salvou? Porque
Ao fazer isso, naquele dia ia subir um anjo da morte, é o Pessah, a Páscoa, né? Pessah significa passar por alto. Aonde tinha o selo, a marca, o sangue na porta, o anjo passava por cima. Ok? Tá? Então nós temos vários textos ali na Bíblia, né? Alguns textos eu quero que vocês entendam aqui. Vamos a João. João capítulo 14. Vamos a João, capítulo 14. E eu vou bater um pouquinho ainda nessa questão do selo, irmão, do Espírito Santo, porque isso é um tema importante. Ok? 14. E esses textos agora que eu vou ler com vocês são importantes para a gente fundamentar a nossa base aqui, tá bom? João 14, versículo 21 e 26. Então, no versículo 21, ele diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Estão captando aí? O fruto do Espírito Santo, o primeiro gomo do Espírito Santo é o amor. Aí, lá em Gálatas, ele vai falar assim, amor, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio, né? Então, aqui, no Novo Testamento, Jesus está falando aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, veja bem. Essa aqui é muito importante. Quando você começa a entender, o Espírito Santo está agindo na sua vida, irmãos, e você está estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai guiar você o quê? A toda a verdade. Então, veja bem, lembra, por isso que eu falei que a verdade é uma verdade progressiva. Deus não leva em consideração, irmãos, os anos passados que você não tinha conhecimento da verdade. Então, o que eu quero dizer para você? A lei de Deus, ela não me salva. Mas o Espírito Santo diz lá que ele me convenceria, principalmente, primeiro, do pecado. E o que é pecado? É transgressão da lei de Deus. Paulo fala, se eu não tivesse a lei, eu não saberia que isso é pecado. Como eu vou saber se é pecado? Então, irmãos, a lei não salva, mas a lei condena. Entendeu? E aquele que ama, ele guarda os mandamentos de Deus. É isso que Jesus está falando aqui em João capítulo 14, versículo 21. Vá para o versículo 26, né? Ele fala assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Presta atenção agora, você que está aí me ouvindo aí. O Espírito Santo vai, irmãos. Não matarás. Não adulterarás. A gente deve seguir ou não? Deve seguir, né? Mas quando fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar, aí a coisa, né, os nervos, né, as pessoas começam a ficar agitadas, né? Então você percebe, irmãos, nós estamos lendo o texto aqui do Novo Testamento. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. A toda a verdade. Tá bom? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Lembra-te do dia do sábado. Lembrar. Ok? De tudo quanto vos tenho dito. E lá em Mateus 5,17 ele fala assim, não penseis que vim. O quê? Não penseis que vim o quê? Apagar a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. Eu vim para ampliar, inclusive. Ok? Então você percebe hoje que o grande problema hoje do mundo cristão, e até teve um vídeo que bombou essa semana, acho que da Karine Milanese, né? Acho que foi, achei bem interessante o vídeo dela, né? Que ela está estudando há anos a Bíblia, ela falou assim, eu estou tendo um entendimento aí. Irmãos, esse é o Espírito Santo agindo nas pessoas. Porque o Espírito Santo vos ensinará em meu nome. Tá certo? Em nome de Cristo, de Deus, né? E ele vos ensinará todas as coisas. Todas. Então, se eu aceito o Espírito Santo de Deus, irmãos, e o Espírito Santo vai agindo na minha vida, eu vou, né? Lembra-se, não adianta eu guardar o sábado e não ser uma pessoa amorosa. Eu não tenho Espírito Santo. Porque Jesus falou assim, pelos seus frutos os conhecerei. Mas se eu amo a Deus, estou estudando sua palavra, irmãos, eu vou ter uma compreensão cada vez mais, né, que o quarto mandamento, ele tem alguma coisa aí que diferencia o que vai acontecer em relação a antes da volta de Cristo Jesus. Por isso que eu estou falando, que ele está falando o selo de Deus numa ocasião e num momento e no tempo que é antes da segunda vinda de Cristo, tá bom? Ok?
Vamos agora, abra sua Bíblia aí, vai uma página para frente, 16, capítulo 16 de João diz assim, ó, versículo 8, João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, olha o que Jesus está falando, e quando ele vier, quem? O Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Então não tem como correr disso, irmão. Porque lá, lembra do 14, 21, ele fala sobre a questão, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Tá certo? Quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, da justiça, ó, você não vai ser salvo por sua própria justiça. Você vai ser salvo porque você lavou as suas vestes no sangue de Cristo Jesus. Não são as suas ações, os seus atos, né, a sua benevolência, que você vai comprar a salvação. Isso que aconteceu com o jovem rico. Então, está fora essa questão. Aí ele fala aqui do juízo, irmãos, do juízo. Onde você vai encontrar juízo na palavra de Deus? Quando Jesus voltar, irmãos, nós vamos ter 2 grupos. Agora, para que Jesus possa voltar, e aquele grupo lá de Apocalipse, capítulo 6, vão pedir que as pedras e os rochedos caiam sobre nós. Por que eles vão pedir isso? Porque eles, de alguma forma, foram julgados antes de Jesus voltar. Então, é muito importante que você está aí do outro lado, você que está aqui presente. Uma das doutrinas que o mundo cristão tem esquecido, irmãos, é a doutrina do santuário, que está lá em Hebreus, onde Paulo fala. Né? Ele é muito claro, ele fala lá em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Né? Ora, o resumo de tudo é que temos um sumo sacerdote, que adentrou no santuário não feito por mãos dos homens. Não com sangue de ovelha, de bode ou de animais, né? Ou de novilhos, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Ok? Muito bem, então vamos adiante. Então essa é a ideia aí, tá bom? Muito bem. Então, próximo. Então a gente começa a perceber, irmãos, que o selo, nós vamos ter a igreja, que vai aparentar naquela última fase, será a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Tá certo? E aí nós temos aqui, ó, pode voltar o anterior, por gentileza? Um minutinho. Nós temos aqui, ó, haverá o clímax de selamento antes da volta de Cristo. Haverá um clímax, irmãos. Um clímax. Agora, qual deve ser o sinal exterior, irmãos? Para você separar aquele que tem o selo de Deus daquele que não tem o selo de Deus. Então, veja bem. O selo de Deus, desde o primeiro século, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Só que, não hoje, mas no futuro, nós estamos vendo sim, que o povo de Deus está sendo selado, irmãos, e os anjos segurando os 4 ventos. Quando o povo, os servos de Deus, terminar de ser selado, então vai ser solto, tá certo? Os ventos. Então, próximo, vamos lá. Próximo adiante. Então, veja bem, quem são os selados do Apocalipse? Quem são esses selados do Apocalipse? Então, a gente está vendo no momento que é antes da segunda vinda de Cristo Jesus. Então, eles têm um sinal de autenticidade, tem um sinal de propriedade, essa palavra lemet, ela significa lemet, significa o quê? É igual a cerâmica, o gado, ele era marcado o animal. Isso significa que você é uma propriedade. Olha, quando Deus colocar o selo, essa é uma linguagem simbólica do Apocalipse, né? Esses são os servos do nosso Deus. E quem está selando? O anjo que sobe do leste, né? Do sol nascente, né? Ok? E também é um sinal de proteção, irmãos. É um sinal de proteção. Tá bom? Proteção. Né? Lá em Daniel, quando o rei, né? Daniel entra na cova dos leões, o rei, né? Ele sela, que na época era Ciro, né? Dos Medos e Persas, né? Ele sela ali na pedra com o selo dele para que ninguém mexesse ali e tirasse a pedra da cova, né? Aquela cova dos leões, né? Com Jesus também teve assim, foi selado ali, porque os romanos não queriam que o corpo de Cristo sumisse, né? Ok? E ali também outro exemplo ali no livro da Apocalipse. Lembra que nós temos um livro com 7 selos, que Cristo ia quebrando cada um dos selos? Ok? Então é essa aí, sinal de proteção. Então olha só, preste atenção agora. Porque, veja bem, nós estamos falando aqui do livro Apocalipse capítulo 7, que é uma coisa que está lá na frente do Apocalipse, que ele foi para frente para poder explicar quem é que vai estar de pé antes da segunda vinda de Jesus. Então, veja bem, nós estamos em 2021, nós estamos falando de acontecimento que vai acontecer no futuro. Ok? Então diz assim, ó, se o selo é colocado sobre aqueles que obedecem, por quê? Porque quando você vai a Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz lá, 12, 17,
Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é o diabo. Satanás está irado. A mulher é símbolo do povo de Deus. Aí ele fala lá, irou-se o dragão contra a mulher e foi perseguido o restante, ou remanescente da mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, 12. Então são coisas que nós vamos estudar lá no futuro. Então eu quero que vocês tenham um pouco de paciência, mas eu já estou trazendo essa ideia para cá. Então, existe alguma coisa que o Espírito Santo está nos convencendo de que a guarda dos mandamentos antes da volta de Jesus é um ponto de fundamental importância. Por quê? Porque o Apocalipse vai falar que aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta. Aí lá na frente do Apocalipse nós vamos explicar para vocês o que é a marca da besta. Que é, na realidade, uma contrafação. Satanás sempre quis imitar. No Apocalipse nós vamos ver muito isso, né? Você tem Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Apocalipse você vai ter o dragão, a besta e o falso profeta. Ok? Você vai ter um sinal, o selo de Deus, o Espírito Santo guiando toda a verdade. Você vai ter um dia que você deve lembrar de Deus como sendo o Criador de todas as coisas e o nosso Redentor. Aí a besta vai colocar um dia como sendo o dia de guarda. E essa é a marca da besta. Então é só uma ideia para a gente poder ir raciocinando aí. Tá bom? Então fala aqui, ó. Se o selo é colocado sobre aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, de Apocalipse 12, 17, 14 e 12, deduzimos que a guarda dos mandamentos faz parte da vida e do caráter dos selados. Inclusive, qual é o grande mandamento aí que é questionável pelo mundo cristão, irmãos? O quarto mandamento. O quarto mandamento. Ok? Em detrimento à marca da besta, porque a marca da besta, né? Se você não receber o selo de Deus, você vai receber a marca da besta. Tá certo? Que é um sinal de obediência, de propriedade. Significa que você está, ok? Obedecendo aquilo que a besta está orientando. Ok? Enquanto o outro sinal é um sinal de obediência a Deus. Para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vai convencer de toda a verdade, inclusive da questão de que se você ama, você guarda os mandamentos de Deus. Você guarda os mandamentos não para ser salvo, mas você guarda os mandamentos porque o Espírito Santo habita no seu coração e na sua mente. Tá bom? Próximo, vamos adiante. Então, ó, o selo de Deus deve ser encontrado na lei de Deus, né? Acho que essa ideia já está bem. Então, onde nós encontramos os 10 mandamentos, essas características? Quando você vê a palavra, ó, lembra-se, tem que ter o nome, o cargo, tá certo? E a jurisdição, né? Aonde ele comanda, tá certo? Então, dos 10 mandamentos, apenas 5 dos 10 mencionam a palavra nome, Senhor. 5. Aí quando você vai ver, tá certo? Dos 4 desses 5, 4 não identificam o cargo e o território. Só tem um que identifica o cargo e o território. Qual é? É o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado que o Senhor teu Deus te dá. Olha o nome. O Senhor teu Deus te dá. Nele não farás nenhuma coisa, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro que está das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias, aí você vê que não é de judeu, porque ele volta lá para o Gênesis. Porque em 6 dias, fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia, Deus abençoou, descansou e santificou. Separou como santo. Aquilo que Deus santificou, irmãos, não mude um homem. Não mude um homem. Ok? Então você vê aí que aí está. Deus é o nome dele. Qual é o cargo dele? Ele é criador de todas as coisas, tá certo? E ele tem o domínio sobre toda a terra e sobre todo o universo. Ok? A jurisdição dele. Tá certo? Então é no contexto. Não é hoje, irmãos. Isso aqui eu quero deixar você aí, certo? Então você está estudando, nós estamos aí abrindo a sua mente para que você possa entender a palavra de Deus, estou usando versos do Novo Testamento, ok? Então, na realidade, diz assim, ó, o selo de Deus no contexto da crise final. Porque os ímpios perguntam, quem é que vai poder estar em pé? Ora, quem vai poder estar em pé? Os servos de Deus que têm o selo de Deus. E os servos de Deus, irmãos, você vai ver lá em Apocalipse 14, falando sobre os 144 mil, eles seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vai. Então eu pergunto, os 144 mil, eles são obedientes àquilo que Deus pede ou não? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que diz, eu te amo e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Está lá na carta de 1 João, né? Ele fala, aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso. Entenderam? Ok? Vamos adiante, tá bom? Então, esse novo conceito, né? A lei de Deus, ele quer escrever a sua lei no seu coração. Então, quando ele fala, o novo mandamento vos dou, tá certo? Era aquele mandamento antigo, da antiga aliança, que havia lá em Adão, que havia em Abel. Você não tinha uma lei escrita em pedra dizendo assim, não matarás. Caim foi lá e matou o irmão a Abel, e Deus o que falou assim, ó, o sangue do teu irmão clama até mim. Porque tinha alguma coisa na consciência que dizia, olha, você não deve matar o seu irmão. Porque a lei estava escrita na mente e no coração das pessoas. Da mesma forma, quando Jesus veio, irmãos, ele falou assim, olha, o novo mandamento vos dou, mas ele não é novo na letra, tá certo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E é o resumo da lei, é o caráter. É o caráter de Deus. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele vai cada vez mais trabalhando em nosso coração e nossa mente para que nós possamos ter o fruto do Espírito Santo, que é amor, bondade, benignidade e obediência a Deus. Obediência a Deus, tá bom? Próximo, vamos adiante? Muito bem. Então, o quarto mandamento vai ter um papel fundamental no final da história desse mundo. Próximo. Ok? Muito bem. Então, existem vários textos, estou colocando ele na tela para você depois pesquisar com calma em sua casa. Ezequiel 12, 20, versículo 12, 20, versículo 20, né? Tá certo? João ali, Tiago 2, também é um versículo, né, do Novo Testamento, tá certo? Então, Deus não olha a aparência exterior, mas leva em conta o caráter e coloca o seu selo naqueles que são retos de coração. Se você guarda os mandamentos, submete à ação do Espírito Santo, você é diferente de outros cristãos. Tá certo? Você é diferente dos outros cristãos. Tá bom? Próximo. Pode botar próximo. Muito bem. Então, olha, testemunho para a igreja, a serva do Senhor, no volume 6, página 350, diz assim, ó, para os que guardam o sábado, esse dia é o sinal de santificação. A verdadeira santificação consiste em viver em harmonia com Deus e na imitação do seu caráter. Então não é só, eu guardo o sábado, não é só guardar o sábado. Né? Então, pela ação do Espírito Santo, você está fazendo o quê? Você considera que Deus é o seu Criador, que Ele é o mantenedor da sua vida e Ele é o seu Salvador. E o caráter de Cristo, o Espírito Santo trabalhando na sua mente, você vai ser uma pessoa que ama a Deus e ama o próximo. Tá? Vai ter a impressão do cara, você é uma propriedade de Deus. Tá? Você anda com Deus, tá bom? Essa harmonia e semelhança com Deus são alcançadas pela obediência aos seus princípios, que são a transcrição do seu caráter. Tá certo? O sábado é o sinal de obediência àquele que, de coração, obedecerá ao quarto mandamento, obedecerá toda a lei e será santificado em obediência. Então, veja bem, quando, irmãos, neste mundo, no futuro, não estou falando hoje, mas no futuro, for colocado em relação a esse quesito um sinal exterior que vai refletir o nosso interior, tá certo? Nós vamos ter que dar uma resposta se nós estamos ou não como selados como servo de nosso Deus, tá bom? Próximo, vamos adiante? Próximo, muito bem. Ó, bastante coisa que eu teria para dizer para vocês, né? Não sei se o tempo aí tá, que horas já são? Bem, qualquer coisa o Antônio vai me dando ali. Ok. Ó, o doutor Samuel Bacchiocchi, ele fez uma defesa numa universidade lá no Vaticano. Acho que é a Universidade de São Pedro, lá no Vaticano, tá bom? E ele, nessa defesa que ele fez, ele falou assim, ó, 3 coisas que foram preponderantes da mudança do sábado para o domingo. Por que o mundo cristão, ele mudou uma questão que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala, que o sábado, tá certo? É o dia do Senhor, e as pessoas mudaram para o domingo. O que o doutor Samuel Bacchiocchi, ele ganhou nota 10 com louvor. Era um italiano e já é falecido. Diz lá o seguinte, ó, primeiro, o sentimento anti-judaísmo do 2º século. Então lembra que eu falei para vocês? No 2º século houve o quê? Perseguição. O apóstolo Paulo acaba morrendo, era o último apóstolo, no ano 100, ele praticamente morre. E quando vem a perseguição à igreja, né? O que acontece, irmão? O cristianismo, para se afastar do judaísmo, né, em relação à circuncisão, tal, que isso tudo era correto, mas ele pega e tem um sentimento em relação ao sábado. Tá? Então essa é a primeira coisa da tese dele. Segundo ponto, Constantino, adorador do culto pagão ao sol, primeiro dia da semana, é o chamado mitraísmo. Então, quando Constantino fez o Edito de Milão, em 313, ele era um adorador do mitraísmo. A religião de Roma era o paganismo. Então, o imperador falou assim, ó,
Porque isso é uma estratégia de Satanás. Se eu, através da perseguição, da espada, o povo não vem até mim, o que eu vou fazer? Né? Porque o sangue do cristão é semente. Segundo o historiador Tertuliano, né? Então, o que vai acontecer? Ele muda de estratégia. Ele fala assim, olha, eu estou convertido ao cristianismo, e na verdade ele não tinha mudado, né? Aí a gente vai ver exatamente isso, né, nos concílios, né? O concílio de Nicéia, 321, e o concílio de Laodiceia, no ano 364, que ele começa a fazer uma mudança do sábado para o domingo, tá certo? E o terceiro fator preponderante, diz aqui, ó, papel preponderante da Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana começou, então, a criar uma tese dizendo o seguinte, olha, Jesus, ele ressuscitou no domingo. Então, nós devemos guardar o quê? O domingo. Mas Jesus nunca falou isso. Pelo contrário, Jesus, ele descansou no sepulcro durante todas as 24 horas do sábado. Ok? Tá bom? Então, isso é importante. Próximo, vamos adiante. Olha, os que não guardam o sábado. Então, você pode estar preocupado, né? Ou pessoas que não... Existem pessoas que nunca guardaram o sábado na vida deles. Por exemplo, Lutero nunca guardou um sábado. Aí a pergunta é o seguinte, Lutero vai estar no céu ou não? Aí, para Lutero, para essas pessoas que viram, o Espírito Santo era o selo de Deus. Ele foi guiando ele à verdade, né? Mas talvez, lembra que a verdade é verdade progressiva. Ok? É verdade progressiva. Tá bom? Então, olha esse texto da Mensageira do Senhor. Irmãos, veja como o texto é equilibrado. Isso é importante. Diz assim, ó. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana. Ou seja, existem muitos cristãos, eu sei que você que está aí na igreja que você pertence, igreja evangélica, você que está na igreja católica, não excetuando o catolicismo, existe muita gente sincera, pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. E se você está ouvindo essa live, né, se você está ouvindo aqui essa mensagem, através aí do canal YouTube, né, se você está ouvindo, eu quero dizer para você o seguinte, Deus ama você. E o Espírito Santo está guiando você a toda a verdade. Não tenha medo de estudar a palavra de Deus, e o Espírito Santo, com oração, com estudo, vai guiar você. E trazer calma e paz para o seu coração. Então, Deus, é por isso que nós, da Igreja Adventista, nós falamos o seguinte, ó, Deus tem seu povo espalhado em todas as denominações. Nós não somos um povo exclusivista de dizer o seguinte, ó, só nós que vamos ser salvos. Não. Nós não temos essa pretensão, irmãos. E eu quero mostrar para vocês como a Mensageira do Senhor escreveu, também não tinha essa pretensão. Ela diz assim, ó, continuando o texto, assim, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instruído. Essas pessoas creem que o domingo é o dia instruído. Deus aceita a sinceridade de propósito das pessoas e sua integridade. Deus, ele aceita. Ele aceita. Agora, a partir do momento que você entra em contato com a palavra de Deus, em que você conhece a verdade, que você vai tendo essa verdade progressiva, entendimento, o Espírito Santo vai tocando no seu coração. Aí o que você tem que fazer, irmãos? Você deve aceitar, porque é a palavra de Deus. Mais ainda sabendo, irmãos, né, que os anjos que estão segurando esses 4 ventos, vai chegar uma hora que eles vão soltar. E aí o que acontece? Deus vai ter todos os seus servos selados. O Espírito Santo está conduzindo as pessoas, irmãos, para toda a verdade, ensinando toda a verdade para essas pessoas, tá bom? Próximo, vamos adiante. Quem são os 144 mil? Quem são os 144 mil? Eu quero só dar uma ideia, mas nós vamos responder essa pergunta na próxima aula, né? Eu não consegui fazer essa aula em uma aula só, isso que são muitos detalhes, tá bom? Mas eu quero dizer o seguinte, ó. João, ele ouviu. Vamos ler o texto lá. Volta lá. Eu tenho 2 minutos, então deixa eu compartilhar essa ideia para você pensar em casa. Ouvi o número dos assinalados. Versículo 4 eu estou lendo. Ok? E era 144 mil assinalados de todos os filhos da tribo de Israel. Aí quando você vai ler as tribos de Israel, você vai perceber aqui no Apocalipse que as tribos de Israel, elas estão diferentes de qualquer lista da tribo de Israel, diferente de Gênesis capítulo 49. Se você for perceber, faça esse teste aí na casa de vocês. Ele não começa por Rúben, que era o primogênito. Ele começa assim, ó. Da tribo de Judá. Quem era o leão da tribo de Judá? Jesus, né? Então,
o exercício é o seguinte, será que ele está falando aqui do Israel étnico ou ele está falando de um Israel espiritual? Se eu interpreto o Israel como sendo étnico, ou como sendo aqui o capítulo 7 literal, eu posso cair num grande engodo que hoje, infelizmente, muitos dos nossos irmãos dispensacionalistas estão interpretando uma linguagem simbólica de Apocalipse 7 e se referindo ao seguinte, olha, que a igreja vai ser arrebatada antes da volta de Jesus. E 144 mil judeus vão aceitar o cristianismo, vão aceitar o evangelho e vão pregar às pessoas. Essa é uma ideia que eles têm. Então, por isso que é importante eu responder. Os 144 mil, eles são simbólicos, ele é simbólico ou ele é literal? Simbólico ou literal, tá certo? Vá agora para Apocalipse, capítulo 14. Faça exercício, ó. Em casa você vai ler todo o capítulo 7 e você vai ler Apocalipse 14, versículo 1 a 5. Aqui no capítulo 14, versículo 1, João fala assim, olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele, o quê? 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Então, preste atenção aqui. Eu quero terminar com isso. 7, versículo 14, ele diz assim, eu ouvi o número dos assinalados. No capítulo 14, ele fala assim, eu vi, eu olhei e vi. Nós já estudamos sobre isso. Lembra quando nós estudamos? Olha só, João estava lá, e ele fala, quem é que tem poder para abrir o livro? No capítulo, lembra, no capítulo 4 e 5? Né? E ele fala assim, olha, o ancião chegou perto dele e falou assim, ó, o leão. Então ele falou o seguinte, eu ouvi ele falar, o leão da tribo de Judá, mas quando me virei para olhar, o que eu vi? O cordeiro. Então, João ouviu 144 mil, mas quando lá no capítulo 14 ele virou para olhar, ele viu o povo de Deus aonde? No Monte Santo. Então preste atenção. Aqui no capítulo 7 ele está respondendo o seguinte, ó, eu vi os 144 mil, eu ouvi que o número é 144 mil que estão aqui na terra, que vão passar por um momento de tribulação. E num segundo momento, quando eu olhei e eu vi 144 mil que estão aonde? No Monte Sião, no céu com Cristo Jesus, com Deus Pai. Eles têm o nome do Pai, tá certo? E eles têm um novo nome, tá bom? Então, na próxima semana, vamos estudar o seguinte, quem são os 144 mil? O que isso significa? E vamos tentar entender o seguinte, quem é essa grande multidão também que ele vai ver aqui no capítulo 7, certo? E a gente vai tentar aí decifrar mais uma vez, ok? Que Deus possa abençoá-la, a casa de vocês, a cada um de vocês que estão aí ou que vão assistir, tá certo? Que o Espírito Santo esteja cada vez mais guiando a vida de vocês, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra. A tua palavra é luz que ilumina o nosso caminho, Pai. Ajuda-nos a estudar cada vez mais. Existem detalhes, Pai. Por isso nós precisamos da ajuda do teu Santo Espírito iluminando a nossa vida para que nós possamos ter mais entendimento. Humildemente, Senhor Deus, te pedimos que tu nos ajude hoje e para todo sempre. Amém. Então, Deus abençoe vocês.